Antes de começar o Evangelho, eu queria agradecer as pessoas que doaram para o nosso trabalho aqui em São Paulo, né? Contribuíram. Para quem não pôde doar, não tem problema nenhum, a gente compreende perfeitamente. Mas para quem doa, pode ter certeza que vai estar ajudando uma pessoa que não tem condições financeiras de realizar o tratamento, né? É, Quem não pôde doar também não tem problema nenhum, a gente entende perfeitamente, mas lembra da gente quando sobrar um dinheirinho aí, tá bom? O link vai ficar na descrição do vídeo no YouTube, para quem assistir posteriormente esse vídeo e quiser doar. E, enfim, tamo junto. Então vamos Acho lá, que vale a gente. pena explicar um pouquinho melhor, né, Fê, sobre o que você está falando, porque quem está chegando aqui agora não está sabendo. É, Nós fazemos um trabalho de apometria. E esse apometria é um trabalho espiritual de correntes acásticas dos espíritos, né? A memória do espírito. Então a gente resolve traumas, essas coisas do espírito, e a gente faz esse trabalho voluntário. São 15 trabalhadores que trabalham voluntariamente, dentre médicos, advogados, engenheiros, pessoas que têm o dia a dia muito atribulados, mas que estão lá para se dedicar no final do dia, no começo da noite, para o tratamento das pessoas que não conseguem pagar, mas precisam do tratamento. Mas aqui no Brasil, infelizmente, tudo é imposto, tudo é aluguel, insumo, IPTU, o encargo é sempre o mesmo, a gente só não recebe. Então a gente paga para trabalhar, mas é o que a gente escolheu, o que a gente faz, então a gente pede de vez em quando uma contribuição para casa poder dar um respiro também, né? Ter faxineira, tem água, tem um monte de coisa que precisa comprar. E aí é isso, é um trabalho de limpeza espiritual e de desobsessão que a gente faz aqui em São Paulo, de graça. Eu e a Carol fazemos esse trabalho online para o Brasil inteiro, né? Mas esse trabalho é cobrado no meio da Carol, porque envolve plataforma, envolve, enfim, um monte de outras coisas. Enfim, é isso. Então Só vamos. aproveitando, eu e o Fê também temos o laboratório de apometria, onde a gente também atende online voluntariamente pessoas carentes. Então, se vocês, né, tiverem como indicar também pessoas que passam por dificuldades financeiras para poder passar pelo tratamento do LAP, a gente também fica aberto a fazer esse atendimento, tá bom? Muito bem lembrado. Então vamos acalmando o nosso coração, elevando nosso pensamento a Jesus Cristo, entregando esse momento de estudo à espiritualidade maior, agradecendo a todos os espíritos amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, e para iniciarmos esses estudos com o intuito de aprimorar o nosso caminhar rumo à evolução, vamos orar a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, dona D. Ora, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido do que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, esta lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais.
O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir. Senão nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isto não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre injustamente, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a comparação que espera, a compensação que espera aqueles que sofrem, e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se libertar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado,
endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar, absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto quanto veja mais longa duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos deveres e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que os desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua ração dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência,
Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio. Não vê seu termo, senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderia lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê, em se matando, ir mais depressa para o céu, que suicídio é um obstáculo para que ele se reúna, no outro mundo, aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Obrigado, Dê. Alguém quer fazer comentário sobre essas três passagens? Entendeu? Não entendeu?
Fernando, Sim. eu gostaria, se possível, que você falasse mais dessa questão do esquecimento das vidas anteriores dentro de uma família, né? Que às Fala. vezes tem na família emaranhamentos, dificuldades de relações, né? E que isso vem de outras vidas e o porquê é tão importante ter esse esquecimento, né? Então vamos lá. Vamos Mas lá. como é esses emaranhamentos e como se a pessoa não está ainda no caminho espírita, né? Numa família, num sistema, como fazer esse desemaranhamento? Então, para eu fazer o Nossa Senhora, desemaranhamento, eu preciso entender o porquê aquilo está emaranhado. Se eu não entendo por que está emaranhando, eu não vejo o emaranhamento. E eu não consigo desfazer. E como que eu vejo o que está, o porquê está emaranhado, onde está emaranhado? Porque eu estudo, porque eu vou atrás, porque eu me espiritualizo. Então, no esquecimento do passado, vou destacar uma frase para vocês. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido e por que fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe reside corrigir em si mesmo. Então vamos lá. O esquecimento é só do mal? Não é só do mal. O esquecimento é do bem também. Porque se eu estiver obcecado por um amor do passado, e eu reencarnar obcecado por esse amor do passado, eu vou passar a minha vida procurando ela, ou ele. E eu não vou viver. Se eu encarno com um pai que eu tinha uma paixão e eu não me conformo com a morte dele, eu quero meu pai de volta, eu vou passar a minha próxima encarnação, se eu não esquecer, atrás do meu pai. Se eu encarno com ódio ainda de um desafeto do passado, eu vou passar a minha vida ou fugindo dele ou indo atrás dele para me vingar. A espiritualidade sabe que a gente não está preparado para perdoar plenamente ainda. Então eu não posso encarnar com um desafeto meu sabendo que ele é meu desafeto. Eu não posso encarnar com o amor da minha vida sabendo que ele é o amor da minha vida. E ainda que não seja o amor da minha vida, mas que eu esteja apegado a esse amor de uma forma descompensada. Vamos lá. Morri. Cheguei no céu. Pelo menos no hospital. De lá acompanho a vida do meu filho Murilo. Meu filho Murilo, a quem eu dediquei grande parte da minha vida como encarnado. Fiz tudo o que eu podia para ele. E a quem eu estaria pronto para dizer, se alguém chegasse, você troca a sua vida por ele, eu ia responder onde eu assino. Desencarnei. Muito tempo depois, meu filho Murilo desencarna também pela ordem natural das coisas. Chega na espiritualidade, eu abraço e começamos a falar sobre os filhos dele, a faculdade dos filhos dele, o caminho que ele deu para os filhos dele. Nesse ponto chega um espírito para mim e diz o seguinte: esse seu filho Murilo foi o cara que matou você e sua esposa há 3 encarnações atrás. Quem é pai e mãe vai entender o que eu vou dizer. Essa história desse espírito, estando com o meu filho, depois de ter convivido toda uma encarnação com ele, esperado ele desencarnar, ele desencarnou, chegou, o espírito chegou para mim e falou: ele matou você e sua família 3 encarnações atrás.
vai fazer alguma diferença para mim? Nenhuma. Porque eu já desenvolvi pelo meu filho o amor incondicional. Eu já amo meu filho incondicionalmente. Então eu superei qualquer ódio que porventura possa aparecer. Porque já há um amor incondicional. Então, matou? Legal, beleza. Mas hoje ele é meu filho. Então é por isso que eu esqueço. Porque se ele nasce como meu filho e eu o reconheço e ele me reconhece, a gente se mata. Nós não evoluímos. Por que que na família tem o grande emaranhado? Porque, teoricamente, a família é o lugar de mais amor terreno. A concentração do amor está na família. Quando se eu for no trabalho, se eu for na escola, se eu for no convívio social, não tenho amor, tanto amor. Teoricamente, ele está na família. Se eu e meu filho somos grandes desafetos do passado, aonde a gente vai reencarnar, que é o núcleo de amor na Terra? A família. Mas ainda ele encarnando como meu filho, ou eu como filho dele, há um processo para ser resolvido lá atrás. Há uma pendenga que não está resolvida. Há um emaranhado que está emaranhado. E a gente precisa desemaranhar. E como que a gente vai desemaranhar? Com amor incondicional. A partir do momento que eu amá-lo incondicionalmente, ele me amar incondicionalmente, se desfaz o emaranhado de litígio. É fácil? Nem pensar. É muito difícil. Porque são anos e anos e anos de briga, de batalha, de degladiação. E não era uma encarnação só que eu ia acertar. Quando chega aqui, o peso da atmosfera faz o espírito encarnado, recobrar aquela memória. Parte dela, parte daquele ódio, parte daquele descontentamento de estar com aquela pessoa. É que, graças a Deus, nós temos um cara chamado perispírito entre o corpo, o bicho e o espírito. E esse perispírito filtra muito o que passa do corpo para o espírito, o que passa do espírito para o corpo. Porque senão a gente lembraria tudo. E é com essa benção de esquecer o bom e o ruim que a gente consegue tocar a vida e evoluir. Porque pensa, vamos supor que você reconhece um cara na rua e reconheça, Alicinha, ele como o teu assassino da vida passada. Você ia ter paz? Você ia conseguir focar em outra coisa, não sei, se vingar dele? Acho que não estou tão evoluída assim, não. Não, matou seus filhos, matou você, matou seu É. marido. Foco total na vingança. Acabou a minha evolução. Larguei a evolução para lá. Então Deus sabe que a gente não está preparado. Por isso que ele dá esse blackout geral no bicho, que não tem acesso à informação, mas o espírito está consciente de tudo. O espírito sabe tudo que ele fez. Então, assim, Ficou claro? essa empatia ou antipatia das pessoas vem também através dessa vibração espiritual. Tem pessoas que a gente olha e assim, uau, né? Tem um amor A já de gra... cara. Pessoas que a gente não quer nem olhar para a cara. Então, assim, e Isso. nem conhece. A gratuita, sim. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, cara, fui com a cara desse sujeito. O espírito está aqui atrás dizendo assim: esse cara é o demônio. Eu não quero ver ele na minha frente. Eu quero atropelar esse cara. Não, Mas aquela mas pessoa que é o grande desafio, né, Fernando? Ali isso aí, é um desafio, é um aí trabalho. perispírito filtra e toda essa emanação de raiva do espírito chega para você assim: não fui com a cara desse sujeito, entendeu? E ali é o grande desafio. Porque a pessoa que você vai com a cara é fácil amar. Ah, é meu filho, é fácil amar.
O difícil é amar aquele que você não vai catar, que não é o seu filho, mas que você tem que considerar como se fosse. Certo? Certo. Uma outra coisa, Ele- Fernando, a Hum, questão da embriaguez, que está também nesse capítulo, né? A embriaguez, que também é um suicídio inconsciente, né? A hum. questão do alcoólatra, que esse também é um suicídio. Mas espera um pouquinho. Você sabe que se você beber demais, você morre? Sabe que vai É, fazer mal? o alcoólatra às vezes não tem essa consciência, não, né? Bebe, bebe. Não, 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 espera aí. Espera um pouquinho. Nós estamos em 2025, século 21, com internet. É. Mas tem muita Todo gente mundo, que bebe e acha que não. bom, todo mundo que bebe, fuma ou usa algum tipo de substância entorpecente, sabe que está se matando. Não tem para onde correr. Ah, foi inconsciente. Inconsciente era no tempo de André Luiz, em 1950. Hoje, não tem para onde correr. Você está se suicidando, aos poucos, mas está, né? É, É, essa aí, fazer de uma vez também dá na mesma. E aí, a gente passa para motivos de resignação. Então, vou destacar uma frase aqui desse trecho. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira que encara a vida terrena. Então, resignação. Pô, se eu estou estudando, eu sou espiritualista, estudo no grupo da Luz da Íris e do Portal Orion, eu sei que nada acontece por acaso. Eu sei todos os problemas, todas as dores, todos os percalços que eu estou enfrentando diz respeito ao que eu fiz lá atrás. E não a um castigo, mas uma recomposição, uma reparação consciencial que eu estou impondo a mim mesmo nessa vida. Se eu sou um estudioso da espiritualidade e sei isso tudo, não adianta eu ficar bravo com o que acontece de errado comigo. Porque é a colheita da minha, é a colheita do meu plantio. É aquilo que eu preciso passar para promover a minha evolução. E quando as pessoas falam no ditado popular que Deus não dá o fardo maior que você pode carregar, é verdade. É que a maioria das pessoas querem carregar o fardo dos outros. E aí não aguenta. Aí fica pesado. Aí complica. Se cada um carregasse seu fardo, passava sossegado. Então, qual que é a resignação? É falar, pô, está acontecendo? Não tem como eu mudar isso. Eu nasci homem. Tem como eu virar mulher? Não tem como. Ah, existem milhares de procedimentos estéticos, cirúrgicos e blá, blá, blá. Eu vou continuar sendo um homem. Eu não tenho útero. Eu não tenho trompa de falópio. Não tenho nada disso. Então, eu vou continuar sendo um homem. Ah, então, eu me resigno com isso. Não tenho como alterar isso. Resignar não é se conformar. Eu me resigno contra aquilo que eu não posso mudar. Me conformar porque, Deus quis assim, então vai ser assim. Se está assim é porque Deus quis, então é para ser assim. Não, isso não existe. Me resigno contra aquilo que eu não posso mudar. Mas contra aquilo que posso mudar, eu vou trabalhar. Principalmente para melhorar. E se eu sei que esses erros que eu estou enfrentando hoje são reajustes conscienciais da minha consciência com erros do passado, o que eu tenho que fazer hoje? Parar de errar.
para que amanhã eu não tenha que responder pelos erros de hoje. Então, se estou sofrendo hoje, eu paro hoje de errar. E amanhã eu não tenho mais peso na consciência, eu não tenho mais remorso para vir buscar no passado para me reajustar. Eu paro de sofrer. E aí, o último é suicídio e loucura. E aí, o espírito tem, portanto, para opor a ideia de suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. Muito bom. Ó, gente, quando eu entendo que a vida do meu espírito é eterna e que a minha vida humana tem data de validade, adianta eu matar o bicho? Adianta eu exterminar a vida humana? Não. O espírito continua. E quem é o espírito? Eu. Que dor? Eu quero acabar com a minha dor. Eu quero acabar com a minha angústia, com o meu desespero, com a minha depressão, com os meus problemas. Tá, mata o bicho morre, vira pó. E o espírito continua com dúvida, depressão, desespero, num lugar completamente sozinho que ele não sabe onde é. Não tem nada desse negócio de vale de suicidas. É uma tremenda bobagem. Não existe nada disso. Pro espírito, o suicídio é ruim por quê? Porque ele não cumpre o trabalho de resgate e ele adquire mais uma carga de resgate enorme. Porque se a gente pensar que nós viemos do mineral, vegetal, animal, hominídeo, e estamos caminhando para o angelical, em algum momento da nossa vida, nós podemos ter sido um micro-organismo, monocelular ou policelular, mas um micro-organismo. Quantos micro-organismos existem hoje no organismo humano? Milhões, talvez bilhões. Quando eu extingo a vida humana, eu extingo a vida de milhões e bilhões de micro-organismos. E esse resgate é pesadíssimo. Porque são seres em evolução, na jornada evolutiva para a condição humana. Para a condição, pelo menos, de animal. E eu acabei sem combinar com eles. Esse é o peso do suicídio. E porque o espírito chega lá e nada vai embora. Continua tudo lá. O problema, a dor, a amargura, o desespero. Só que aqui, ele tem um monte de gente que o ama, está pronto para ajudá-lo. E lá, ele não tem ninguém. Ele está rodeado de um monte de gente na mesma situação que ele. Desesperado, angustiado. E eu posso dizer para vocês conhecimento de causa, porque eu estou constantemente lá, pelo menos uma, duas vezes por semana eu vou para lá. E o que se vê não é bonito. Não é agradável. Esquecer ajuda, a resignação incentiva e o suicídio e a loucura são incidências de quem não tem o conhecimento e o entendimento de que somos seres espirituais e que nada acaba. Não adianta a gente querer. Queria aproveitar e incrementar tudo isso que o Fê está falando, né, com a carta que eu tirei hoje. Silêncio. Foi a carta que saiu. Estudando aqui, nós vemos que pessoas que decidem, né, cometer suicídio, muitas vezes por falta de conhecimento espiritual,
e outras vezes porque estão com muitos fardos, muitas dores, muitas angústias, né? Sentindo que não dão conta de carregar todo esse peso, tomam essa medida. E será que se a gente entrar, né, mais em silêncio para poder escutar realmente o que a nossa essência fala, o que o nosso espírito fala, será que essas pessoas poderiam ter tomado uma decisão diferente? Então, vou ler a carta aqui para vocês. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. Vou ler um pedaço do texto e depois vou fazer um convite para a gente se silenciar juntos. Esta carta convida você a silenciar o externo e a ouvir a sua voz interior. Na alma reside a resposta para todas as questões da vida. Somente quando silenciamos o mundo ao nosso redor, compreendemos os anseios da alma. Através da prática do silêncio, conseguimos ouvir as vozes que nos impulsionam no progresso contínuo do ser divino. As práticas de meditação são excelentes para acessar planos mais elevados de si e compreender seu processo de evolução. A mensagem da carta é para que busque as respostas dentro de você. Então, o mantra que acompanha essa carta é: eu ouço as vozes do meu silêncio. Então, o convite agora é a gente ficar um tempinho. Eu vou compartilhar aqui uma foto com vocês. Eu vou pedir para vocês olharem para esse código de ativação. Só um instante para eu poder compartilhar. Façam um joinha para mim, por favor, se vocês estiverem vendo. Perfeito. Então, eu vou repetir a frase. Vocês mentalizem olhando para esse código, ok? Fixem o olhar, mentalizem. Eu ouço as vozes do meu silêncio. Eu ouço as vozes do meu silêncio. Eu ouço as vozes do meu silêncio. Vamos aprender a silenciar nesse mundo tão barulhento. Pronto, Fê. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, alguma dúvida? Eu, Diga, Ninha. você falou da bebida, né? Mas assim, bebendo socialmente, né? Você sempre falou que não tem problema, é o exagero, né? Óbvio, né? Mas a pessoa que come demais, que fica gorda demais, que morre por obesidade, ou por comer, ou é diabetes, come demais, enfim, exagera no doce também, é um suicídio? Tudo que afeta o corpo? Tudo que você faz com consciência é suicídio. Uhum. Se eu sei que eu sou diabético e não posso comer doce, me afundo no doce. Se eu sou hipertenso, sei que eu não posso comer sal, como muito sal. Da tua consciência será feito o teu futuro. Fala, Dê. Me veio aqui quando a questão do suicídio, né? O quanto é importante esse conhecimento espiritual, a gente levar esse conhecimento para as pessoas. Porque na experiência que eu tenho de mesa, nunca nenhum suicida consciente tinha conhecimento da vida espiritual. Nenhum, nenhum.
Então, se a gente consegue, no nosso dia a dia, que a gente está vivendo um mundo muito difícil hoje, levar esse conhecimento espiritual para mais pessoas, levar o evangelho, fazer uma leitura, ajudar, isso pode ajudar bastante nesse processo, porque a gente está vivendo momentos bem difíceis. E o conhecimento espiritual, né, o Consolador prometido, o Espiritismo, ele faz diferença nesse momento. É isso. E me veio uma dúvida quanto a isso também. Quando é uma criança, Fernando, uma criança que tira a vida, né? Que hoje acontece muito. Eles também vão passar por tudo isso ou por serem menores não vão para esse lugar? É À diferente. medi- à medida da consciência que eles têm do ato, eles passam por isso. Então, se é uma criança pequena, qualquer coisa assim, vamos pôr aí, 15, 16 anos, a Bom, consciência dela é mínima uhum, perto disso, né? Então, ela vai passar, vai resgatar, vai ter o resgate de acordo com a consciência que ela tem do ato que ela praticou. entendi. Quer perguntar, amor? Ô, pai, é que eu não sei se você consegue me ver e eu falar ao mesmo tempo. Por quê? Você só dá. Tem dois neurônios, ou vai pro olho ou vai para a boca? Você tá me vendo? Não, porque você fechou a câmera. Ah, então é que eu não tô conseguindo abrir a câmera e falar ao mesmo tempo. Então pergunta aí. É uma pergunta rápida, mas assim, pai, é, você tá falando tudo bem da consciência da pessoa que bebe ou talvez come doce e tal, e tá plena e consciente que tá se matando. Mas a maioria do alcoólatra ou da pessoa que tem problema com doces ou diabéticos e tal, eles não têm essa consciência. Nesse caso, qual é a resolução? Então, filhote, eu não julgo ninguém. Eu duvido que um cara com 50, 60 anos não tenha consciência que a bebida mata. Ele pode até não ter consciência que é alcoólatra, mas que ele tem consciência que quando ele bebe, ele está afetando, está destruindo o organismo dele, ele tem, né? E que sem fígado, o corpo não funciona, né? Enfim, ele vai ter o, o resgate na medida da consciência dele. Vamos pôr o cara de o espírito que está encarnado num cara de roça. É um espírito primitivo, atrasado ainda. De roça que eu digo, que é esse cara que trabalha, né? E não sabe, nunca foi para a escola. Ele tem o espírito atrasado. Esse cara não tem tanta consciência como tem um médico, por exemplo. O médico vai ter muito mais resgate, porque tinha muito mais consciência que essa pessoa. Uma criança não tem tanta consciência do que o adulto. Então, o resgate vai ser na medida da consciência. Porque vocês têm que separar a consciência humana da consciência espiritual. O espírito sabe. Certo, meu? Diga, Alice. Como disse Denise, né, que pela experiência dela, a maioria das pessoas que se suicidaram não tem essa consciência espiritual. E eu sinto que é isso mesmo. Meu ex-marido mesmo bebia muito e não tinha essa consciência. Por isso que você falou, sabe que está suicidando. Não. E como dentro do sistema dele tem uma história de suicídio, né? Eu fico querendo informação espiritual por meu filho fazer parte desse sistema, né? Onde traz essa inconsciência, né? Essa inconsciência ignorante, inocência da espiritualidade, e onde tem esse emaranhado nesse sentido, né? Então, assim, porque eu não via essa consciência espiritual nele, né?
Então, e vi uma história do sistema. Então, assim, o que eu fico atenta é trazer clareza e principalmente da espiritualidade para o meu filho, para que esse emaranhado, se possível, né, não chegue até ele, vendo que existe várias formas de suicídio, como você falou. Uma pessoa que tem diabetes come açúcar. É muito sutil, não é só quem pega uma arma ou se joga. É muito sutil, né? As relações, o sexo, tem muitas coisas que podem ser suicídios. Sim, sim, sim. Agora, a melhor forma de antecipar a isso é o conhecimento. É o cara saber que ele tem uma vida espiritual eterna e que se ele acaba com o corpo nessa existência, ele leva a sobrecarga para a próxima existência. Isso eu achei perfeito nesse capítulo, né? Porque não é que foge, que resolve, muito pelo contrário. Eu já sabia disso, mas Muito hoje me pelo entrou. contrário. Eu já sabia disso, mas hoje entrou num lugar mais profundo em mim, né? Como se assim, complica muito mais. Quanto mais você acha que vai resolver, mais você complica. Tem por onde. Obrigada, Fernanda. Imagina, obrigado a todos vocês. Alguém mais? Podemos encerrar? Então vamos lá. Vamos elevando novamente o nosso pensamento a Jesus e dizendo a Ele: Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em Teu nome para nossos estudos semanais do Evangelho, agradecendo aos nossos irmãos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras para o nosso estudo, agradecendo aos nossos mentores e pedindo que eles continuem nos orientando, nos intuindo, nos dirigindo, nos orientando, nos ensinando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pela dedicação e pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. Agradecendo também a bênção divina do passe, onde cada participante dessa reunião vê à sua frente uma entidade de luz, sem rosto, sem face, sem desenho corporal, formatada exclusivamente de luz. Essa entidade passa a irradiar a energia para o topo da nossa cabeça. Essa energia vai tomando o nosso corpo, inundando o nosso corpo, envolvendo todos os órgãos do nosso corpo. Quando ela toma por completo o nosso corpo, ela começa a emanar por todos os lados do nosso corpo, como se fôssemos um sol, um centro brilhante com raios para todos os lados. E esses raios vão atingindo nossos parentes, nossos lares, nossos animais de estimação, nossos carros, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos, todos aqueles que necessitam dessa transfusão divina no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E nesse padrão de vibração divina, nesse padrão energético divino, nós dizemos: Deus, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Em tuas mãos entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra, que seja feita a tua vontade. Assim seja, graças a Deus. Podem beber a água. Espero que vocês tenham gostado.
Quem puder contribuir ainda com o nosso trabalho em São Paulo, a chave Pix vai estar na descrição do vídeo. Espero todos terça que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração.